igreja eu preciso estar unido a um corpo. Se eu não estou unido a um corpo, eu não sou igreja. Às vezes diz assim, eu sou igreja. Não, eu sou parte da igreja. Amém? Uma mão não pode chegar e dizer, eu sou o corpo. Ela pode fazer isso? A mão tem que dizer, eu faço parte do corpo. Inevitavelmente, isso é uma realidade. Então, quando nós falamos das 5 expressões da Igreja de Cristo, baseado no que as Escrituras dizem, nós vamos perceber que cada expressão da igreja revela uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua. E muitas pessoas hoje dentro da igreja dita evangélica não têm compreensão das expressões da igreja, porque a ideia que se tem de igreja nos nossos dias é de um ajuntamento social, onde nós vamos para ser abençoados e receber algo em troca da nossa fé. Então omite-se a responsabilidade para com Deus e para com as coisas de Deus, e assume-se a postura de relacionamento interesseiro com Deus, aonde Deus tem que me abençoar porque eu estou indo à igreja. E essa é uma postura totalmente oposta à verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho constitui-se em que nós não devemos servir a Deus ou se render a Ele por nada que possamos receber, ainda que venhamos receber muitas bênçãos. Mas nós vamos servi-lo não por aquilo que Ele pode nos dar, nós vamos servi-lo por aquilo que Ele já nos deu. Ele já nos perdoou, Ele já nos comprou com o seu sangue, Ele já nos fez filhos dEle. Não tem maior tesouro, maior riqueza que isso. Então a minha responsabilidade agora, depois de alcançado pelo Evangelho, salvo pela graça de Deus, é descobrir o que eu posso fazer enquanto aqui na terra, para que a vida de Deus em mim possa abençoar a outras pessoas. O que eu posso fazer como filho de Deus enquanto aqui na terra, para que outras pessoas perto de mim possam ser alcançadas pelo mesmo Evangelho que me alcançou, e possam viver tudo o que Jesus disse que o Evangelho nos levaria a viver. Jesus nos disse que o Evangelho nos daria plenitude de vida. Jesus falou que o Evangelho nos daria vida em abundância. Jesus nos disse que o Evangelho nos faria reinar em vida, mas Jesus também nos disse que o Evangelho nos traria perseguições. Ele também disse que o Evangelho iria trazer aflições ao nosso coração, de servir a Deus, e Ele disse muitas vezes, olha, muitas vezes vai acontecer de que os seus inimigos serão as pessoas da sua própria casa, um pai, um irmão, e todos aqueles que não deixarem esses sentimentos por amor a mim. E Ele não está falando de abandonar a família ou de virar as costas para a família, mas Ele está dizendo que nada pode vir antes dele. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Amém? E quando nós começamos a estudar a palavra, nós vamos perceber que as nossas responsabilidades quanto igreja, em cada expressão dessa, é muito grande. Eu disse aqui que nós iríamos tratar de 3 aspectos em relação à igreja. Um seria identidade, missão. Um seria identidade, o outro missão e o outro destino. Então, como corpo de Cristo, qual deve ser a nossa identidade? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, não feche sua Bíblia, nós vamos usá-la bastante essa manhã, até porque você não precisa acreditar em nada que eu vou falar aqui, mas você precisa acreditar no que está escrito. O que está escrito é irrevogável, amém? O que saía da boca de Jesus, a maioria das vezes que Ele falava está escrito, e o que está escrito, nós temos que nos render a essa autoridade, amém? Quem encontrou 1 Coríntios 10, versículo 16 e 17 diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão de quê? Do corpo de Cristo? Pois nós, embora sendo muitos, somos um só pão
um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão, e esse pão aqui não é o pão que a gente come na ceia, está falando do pão que desceu do céu. Quantos participam daquele que veio para saciar a nossa fome? Amém? Então Paulo, falando sobre a igreja e trazendo o entendimento da plenitude de Deus por meio da igreja, ele vai dizer que nós temos a responsabilidade de entender que a identidade principal da igreja em ser corpo se chama unidade. Você sabia que a unidade é a arma mais poderosa da igreja contra o reino das trevas? Você sabe por que Jesus não voltou ainda e por que o evangelho não avançou tanto como deveria avançar? Porque a igreja de Jesus é dividida. Os pastores são divididos. Eu trabalhei um tempo com reunião de pastores e a proposta dessas reuniões era juntar os pastores para orar. Olha só que coisa nobre, né? Juntar os pastores para orar. E você sabia que uma das coisas mais difíceis que eu já fiz no meu ministério foi isso: juntar pastor para orar. É algo muito anormal dentro de uma conduta do Senhor. Deveria haver alegria no convite, mas sabe o que impedia esses irmãos de querer orar juntos? As diferenças denominacionais. Porque muitos deles colocavam a sua denominação acima do corpo de Cristo. E se qualquer um de nós aqui faz isso, se qualquer um de nós coloca qualquer que seja a denominação acima do corpo de Cristo, nós não entendemos ainda o que é o corpo de Cristo. E para entender o corpo de Cristo, nós vamos ter que olhar para o corpo humano mesmo. E em uma análise do corpo humano você vai descobrir muitas verdades sobre a igreja. Uma das piores doenças do mundo se chama câncer. É uma doença trágica, terrível, que traz muito sofrimento, muita dor, não só para a pessoa que é acometida dela, mas para aqueles que estão perto dessa pessoa, principalmente pessoas que amam essa pessoa. Eu visitei um irmão que eu visito uma vez por mês, que está passando por um processo desse, e eu confesso para você que é desafiador para mim ir todas as vezes lá que eu preciso ir, não porque eu não queira ir, pelo contrário, há muita alegria em estar um pouquinho de tempo lá com ele, mas porque, por mais que eu exerça a fé, nós sabemos que muitas vezes o resultado não é aquele que nosso coração acredita. Mas você sabe como é que o câncer começa? Sabe como é que inicia-se um câncer? O câncer é uma célula que resolve não querer mais fazer parte do corpo. Ela resolve ter independência. E para ter independência, ela mata as outras. Ela começa a encontrar células que se associam, que também não querem mais depender do sistema imunológico do corpo, e começa um processo de autodestruição. Todas as vezes que alguém dentro da igreja não quer viver em unidade, essa pessoa é uma célula cancerosa. Ela vai trabalhar contra o corpo, e ela vai destruir a si mesmo, e ela vai destruir o corpo. Quando você resolve assumir um espírito independente em relação à igreja, como quem diz assim: eu não preciso da igreja, eu quero viver a minha vida cristã só. Não existe vida cristã só. A vida cristã tem dois aspectos inegociáveis. O primeiro é o relacionamento com Deus, o segundo é o relacionamento com o próximo. Não existe isolamento no reino de Deus. Todas as vezes que os homens tentaram fazer isso para guardar a sua fé, eles cometeram os pecados mais macabros. É só você estudar a história da igreja, você vê a época dos monastérios, quando os homens de Deus, querendo se excluir do pecado do mundo,
se isolavam em cavernas, mas depois você descobria que lá nas cavernas o pecado estava com ele. E aconteciam barbaridades que a história depois revelava, que você dizia assim, nossa, como é possível? Porque o pecado não é algo que está fora, o pecado é algo que está dentro. Não adianta se esconder nas profundezas do mar, vai haver maldade no seu coração lá. Não adianta ir para a mais alta montanha, no lugar de mais plena paz, ainda que exterior, tem alguma coisa lá dentro que precisa ser tratado. E esse ajuste de personalidades, de santidade, de vida com Deus, ele vem justamente no nosso envolvimento com o corpo de Cristo. E entender que eu não sou completo só, eu sou incompleto. E que eu me completo na sua funcionalidade. E você se completa na minha funcionalidade. Quando você entende isso, você está entendendo o que é um corpo. O que é um corpo. E você pode, querido, até ver por aí um corpo sem membro, faltando um dos membros. Alguém que não tem um pé, que não tem uma mão, que não tem um dedo. Você pode ver isso aí. Talvez você já tenha visto. Mas você nunca vai encontrar um membro sem corpo vivo. Passou um pé nesse instante ali, pastor, sozinho. Pode repreender que é demônio. Passou uma mãozinha ali, é família Adams. Né? Não tem como. Para ter vida, tem que estar no corpo. Para que você possa crescer e nutrir-se espiritualmente, você tem que estar envolvido com a igreja. E quanto mais envolvido com a igreja, mais facilidade você vai ter de crescer e se tornar aquilo que Deus criou você para ser. Então, quando eu começo a ter essa compreensão de corpo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir mão da independência e aderir à dependência de Deus e à interdependência dos irmãos. Eu devo participar da sua vida e você deve participar da minha de forma amorosa e de forma sábia e prudente, sabendo respeitar limites, sabendo respeitar intimidades, mas entendendo que o nosso contato como igreja, ele é necessário. De que se nós não nos juntarmos com o propósito de ver a glória de Deus se manifestar em um lugar, nós vamos ser um reino dividido. E um reino dividido não pode prosperar. Isso pode acontecer em uma dimensão cidade. A igreja pode ser uma igreja dividida na cidade. Isso pode acontecer em uma dimensão bairro, mas isso também pode acontecer em uma dimensão local. As pessoas que fazem parte da congregação e da denominação Lírio dos Vales podem estar vivendo uma realidade que não seja a que Deus escreveu para mim e para você. Alguns têm uma aliança com a denominação, têm uma aliança com a estrutura física, mas precisam assumir uma aliança com o corpo de Cristo, uns com os outros. Quando nós assumimos essa aliança, a visibilidade que nós temos do irmão muda. Nós começamos a nos importar uns com os outros. Porque você não vai conseguir machucar a unha, e alguém aqui já deve ter tido aquela experiência terrível de uma lasquinha de madeira entrar no seu dedo ou em qualquer parte do seu corpo. Quem já teve essa experiência terrível? É um negócio tão pequenininho que às vezes você só consegue tirar com agulha. Mas aquele negocinho tão pequenininho que atingiu só o dedinho, o mindinho, afeta o seu corpo inteiro. Sim ou não? Alguns reagem com febre, outros reagem com uma íngua, que é um caroço que surge, resultado da inflamação. Outros sentem muita dor, parece que o dedo fica latejando de dor. E você só consegue se livrar da dor quando você tira aquela bendita lasquinha de lenha. Aí todo o corpo agradece, não é assim? Porque afetou o membro pequeno, o mindinho, mas todo o corpo sentiu.
Nós precisamos viver isso na nossa igreja, irmãos. Nós precisamos olhar para a pessoa do nosso lado e quando vê-la ferida, nos sentimos feridos. E eu não estou falando da ferida que coloca você para baixo, que deixa você depressivo. Eu estou falando daquela ferida que é quando você percebe que o seu irmão foi atingido. E você se sente atingido também. Eu vou contar uma experiência aqui. Durante o congresso profético, o nosso irmão Sérgio, quem conhece Sérgio? Quem conhece Sérgio, que é esposo da Rose, que é líder do louvor? Ele estava escalado para o louvor. E ele precisou vir aqui na igreja. Ele estava lá no congresso, mas ele tinha uma responsabilidade, como eu tive na quinta e vim, de vir aqui na igreja para ajudar os irmãos do louvor. E ele veio. E quando ele chegou aqui na garagem da igreja, ele foi assaltado aqui dentro da garagem da igreja. 3 homens entraram, abordaram ele, deram uma coronhada nele, entraram no carro dele e saíram batendo em vários carros na avenida, na Octave, desse lado de cá. Foi batendo em um, batendo em outro. Quando chegaram na Praça da Luz, bateram em uma moça e o carro tombou. Eles fugiram, só que o carro do Sérgio ficou destruído. Muita gente aqui não sabia disso. Quem não sabia dessa história? Amém. E quando me falaram, todo mundo, fala rápido, notícia ruim, corre logo. Quando me disseram, meu coração pesou muito. Eu perguntei, tem seguro o carro? E alguém disse, não, não tem. Eu disse, nossa, e estragou muito o carro? Eu disse, bastante. E no outro dia eu liguei para ele, disse, Sérgio, como foi ontem e tal, ele me contou, eu disse, olha, quando você fizer o orçamento lá do concerto, você vai consertar, vai. Me avise que eu quero participar, eu quero te ajudar, eu quero abençoar você. Aí disse, pastor, muito obrigado, eu tenho palavras para agradecer. Eu falei, não, meu irmão, porque é o que eu queria que acontecesse se fosse comigo. Meu carro tem seguro, o seu não tem, então eu quero lhe ajudar, eu quero lhe abençoar. E eu não estou fazendo isso porque eu tenho condições, eu estou fazendo isso porque é o certo. É porque o que eu gostaria que fosse feito por mim, na mesma situação que ele se encontra. Então são situações assim que acontecem às vezes dentro da igreja. Eu estou falando de algo grande, mas tem coisas pequenas. Às vezes o irmão que está sentado do teu lado não tem o que comer em casa. Não, pastor, aqui na igreja não tem isso. Não, tem sim. E às vezes a gente não sabe, primeiro porque a gente não tem relacionamento com ele, a gente só senta do lado dele. A gente não sabe nem o nome dele. E nem se importa em perguntar às vezes, como é seu nome, irmão? Tudo bom? Bom dia. Às vezes tem pessoas que só fazem isso na igreja quando o pastor manda. Eu mando todo culto, olha, fala com o teu irmão que está do teu lado, que está na direita, que está na esquerda. Mas isso deveria ser algo que deveria fazer parte da nossa rotina como corpo de Cristo. Entrar na igreja, pegar na mão do irmão, abraçá-lo e perguntar, tudo bem contigo? Tudo bem, meu irmão. É claro que de início ele não ia chegar e abrir a intimidade dele para você, porque ninguém faz isso. Mas à medida que as coisas fossem se estreitando, você iria começar a ganhar confiança desse irmão, e nós viveríamos a realidade que a igreja de Atos vivia. Não havia necessitado entre eles. Não é porque eles eram mais ricos que nós, não, irmãos, eles eram bem mais pobres. É porque eles viviam a realidade de corpo. Eles olhavam para o irmão e eles se viam. Eles não olhavam para o irmão como algo que não tem nada a ver. Não, eles olhavam e diziam, epa, esse irmão aí faz parte do que eu sou. E essa realidade precisa nos consumir com o desejo de ser melhores do que já somos. Por quê? Porque quando meu irmão é ferido, eu também sou. Quando meu irmão é atingido, eu também sou. Você quer ver uma coisa, desculpa a expressão que eu vou usar, desgraçada, sem a graça de Deus? É o que está acontecendo agora no país. Hoje é um dia, nós vamos, antes de terminar o culto, orar pela nação. Amém? Não vamos orar por A nem B, nós vamos orar pela nação.
Amém? Mas muita gente me pergunta: o que você acha, pastor, de tudo que está acontecendo no Brasil? Como é que você vai participar? Eu prefiro não dar opiniões. Primeiro, porque eu sei que a minha opinião tem muito peso. Segundo, porque eu não quero ser influenciador de ninguém. Mas você sabia que tem muitos irmãos agora que estão vivendo inimizade, porque uns estão defendendo o PT, outros estão defendendo o PSDB, o PMDB, estão defendendo partidos políticos, e para fazer isso estão se matando. Tem crente que está de mal com crente, por causa do que está acontecendo. É como se você pegasse uma faca e arrancasse seu próprio dedo, porque você não gostou da cor da unha. Vou arrancar o dedo. Pessoas que não têm entendimento nenhum de corpo, porque se tivesse, não colocaria o que Jesus fez acima de nada, nem de time de futebol, nem de partido político, nem de nada. Mas nós precisamos despertar para essa realidade quanto igreja, porque nós somos muito levados por aquilo que vem pela nação, por aquilo que a internet fala, e quem é produto do meio não tem identidade. Você precisa ter identidade, você é filho de Deus, amém? Ele te comprou com o sangue dele, você não pode ser Maria vai com as outras, que tudo que faz, que todo mundo faz, você tem que fazer, que tudo que todo mundo quer, você tem que querer. Não, epa, você foi escolhido por Deus para ser diferente. Então, quando Paulo fala da identidade do corpo de Cristo, ele vai dizer que nós somos um só corpo, não existe dois. E nesse corpo, nem todas as partes do corpo são iguais, como num corpo humano. Por isso, cada parte é necessária. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, que as partes do corpo que nós consideramos mais insignificantes, que é aquelas partes do corpo que nós achamos que não tem assim tanta importância, que aquelas partes, depois eu quero que você leia em casa o capítulo 12 de 1 Coríntios, que ele detalha essa questão do corpo. Ele diz no versículo 16: se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso vai deixar de ser. Aí ele diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Versículo 17. E se todo ouvido, e tudo fosse ouvido, onde é que estaria o olho? O olfato, onde é que estaria? O que Paulo está querendo dizer assim? Alegre-se em ser aquilo que Deus te criou para ser. Não viva competindo com ninguém, não viva invejando o dom de ninguém. Cada um tem de Cristo uma herança e uma identidade. Você não vai ser igual a mim, nem eu igual a você, mas nós vamos nos respeitar e vamos nos amar e vamos um ajudar o outro. Esse é o propósito de Deus, amém? Mas tem pessoas que elas querem ser tudo. Já viu gente assim? E quem quer ser tudo acaba não sendo nada. Hoje uma das maiores felicidades e descanso da minha alma é porque eu sei o que eu fui chamado para fazer e eu sei o que eu não fui chamado para fazer. E por saber o que eu não fui chamado para fazer, eu aprendi a dizer não. Tem gente que não gosta de ouvir não, Mas até nos mandamentos o Senhor já começa com não. Não adulterarás, não matarás, não. Deus é o primeiro que nos ensina a dizer não. Então tem coisas que eu não faço. A pessoa vem e diz: Senhor pastor, estou precisando que o Senhor faça isso por mim. Isso eu não faço não, querido. Mas o senhor é pastor, e eu sou pastor, agora eu sou bombril, vou ter mil utilidade? Fazer tudo o que você quer? Só que a gente não quer pastores assim, a gente quer o pastor que faz tudo o que a gente precisa, na hora que a gente precisa, e quando a gente não precisa, a gente descarta. Então não faço isso, porque eu sei o que eu fui chamado para fazer. E eu não altero a identidade, porque se você quer ver uma coisa ruim, é você colocar uma pessoa de uma profissão para fazer o serviço de uma pessoa de outra profissão. Se você já teve essa experiência trágica em alguma reforma da sua casa, você está muito arrependido. É você colocar o carpinteiro para fazer o sistema elétrico da sua casa, para economizar. Ou você diz assim para o carpinteiro: vem cá, você não sabe assentar assim os azulejos? E ele até cheio de boa vontade, assim, sei. E você acredita e coloca ele. Eu não conheço ninguém que ficou satisfeito, porque não é aquela a especialidade dele. Mas tem gente que quer fazer tudo na igreja, já viu? Tudo.
Porque ele, na verdade, tem complexo na alma dele, de que se ele não estiver fazendo tudo, ele não está fazendo nada. Já tem outros que é diferente, ele só participa se ele for o cabeça, se ele estiver na frente. Se ele não estiver na frente, ele não participa. Na igreja de Cristo só tem um cabeça, o nome dele é Jesus. Amém? Então são pessoas que não têm mentalidade de corpo. Elas acham que mais importante é quem está na frente, que mais importante é quem está com o microfone na mão. Esquece isso, irmão. Isso é ilusão. Não existe o mais importante na igreja de Cristo. O mais importante na igreja de Cristo é Ele. Todos nós aqui somos meios que Deus usa. Ninguém aqui é causa de nada. Não está acontecendo nem por minha causa, nem por sua causa. Está acontecendo por causa dele, do Senhor. Amém? E quando nós começamos a achar que nós somos causa, a gente começa a perder a utilidade. Nós somos meio que Deus usa. E dentro do corpo, já imaginou se o dedinho do pé diz assim: eu sou o corpo inteiro, quem manda aqui nesse negócio sou eu. Não vai adiantar. Então Paulo está dizendo assim: olha, você tem que entender que nós somos diferentes. Você quer ver uma das confusões maiores que as pessoas fazem em relação à unidade e da igreja como corpo? É achar que nós temos que ser igual. É achar que você tem que imitar o pastor para você ser bênção. Achar que você tem que imitar o pastor para você ser bênção. Mas Paulo disse sim, pastor, sejam meus imitadores, como eu sou. Ele não está mandando imitar ele, ele está mandando imitar a atitude dele em relação a Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu imito a Cristo, vocês devem fazer. A única coisa que você deve imitar no seu pastor, a Bíblia vai dizer isso no livro de Hebreus, que as únicas coisas que nós devemos imitar nos nossos pastores é o caráter e a fé, se forem provenientes da palavra. Se não for, descarte. Mas tem gente que imita o jeito de falar, tem gente que imita o jeito de pregar, até a forma que a mão que a pessoa faz, o outro quer imitar. Por quê? Porque são pessoas que não têm identidade. Até o jeito do outro caminhar, ele caminha igual. Ou seja, perderam a identidade, a funcionalidade só existe quando a identidade é mantida. Mas a gente quer fazer isso. Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente acha que isso é unidade. Você acha que isso é obediência? Não é, isso é perca de identidade. Se Deus quisesse que nós fôssemos todos iguais, Ele criaria um monte de robô, não um monte de pessoas diferentes. Unidade não é igualdade. Unidade é diversidade com coinonia. E se tem uma coisa que Deus gosta, é de tudo diferente, irmãos. Você já viu os pássaros? Quantos são? Cada um com a sua especialidade, cada um com a sua característica. Você olha para o mar e você vê uma dimensão e uma diversidade de peixes. São diferentes. Então, quando nós percebemos essas diferenças, elas não podem se tornar concorrência. Não pode. Eu me lembro de uma vez que eu fui convidado para pregar em um grande congresso. Não sei se eu já contei isso aqui para vocês. E esse cara que me convidou para pregar, ele me convidou porque um amigo meu, muito pessoal, me indicou. Esse rapaz traz esse irmão aqui, ele é benção, ele vai tal. Ele assistiu uns 5 mensagens minhas pelo YouTube, alguns DVDs. Ele gostou e me levou para pregar no congresso. Era um desses congressos chamados Congressos de Fogo. Então, tinham algumas pessoas famosas da nação, conhecidos, de expressão na nação, mas tinha uma característica que me diferenciava deles. Todos eles faziam muito barulho, menos eu. Então, eram aqueles pregadores que quando eles começavam a pregar, e nada contra eles, amém? Respeito. Mas quando eles começavam a pregar, eles começavam, né? Você que está aqui nessa noite, eu quero te dizer em nome de Jesus. E quando eu cheguei, que o irmão foi me pegar no hotel, né? Eu assisti a primeira noite, foi um desses pregadores que pregou. A segunda noite, a terceira noite era eu. No caminho do hotel, esse pastor, eu queria falar uma coisa com o senhor, assim, sabe? Eu estou meio constrangido, assim, pode falar. Eu assisti seus DVDs assim, mas eu acho que eu sou muito quietinho.
O senhor sabe, congresso tem outra pegada, né? Então eu queria pedir para hoje o senhor acelerar aí, pastor, potencializar esse negócio. Queria pedir para o senhor ouviu os outros pregadores, né? Você viu, senhor. Eu queria pedir que o senhor também jogasse fogo no negócio. Mas tá bom. Amém. Glória a Deus. E aí, eu já não desci do carro porque eu não sabia onde eu estava, né? Mas eu fui e quando eu cheguei lá, vou, tal, me passaram a palavra assim: amados, quando o pastor foi me pegar no hotel, ele me pediu para pregar com a voz diferente. Pastor, eu não sei fazer isso. Eu não sei conversar de um jeito e pregar de outro. Não sei. Parece que pega no microfone, parece que entrou um negócio nele que aí a voz muda. Não sei fazer isso. Eu sei que os irmãos que passaram aqui esses dias foram bênçãos. Quantos foram abençoados antes de ontem? O pessoal levantou a mão. E ontem e tal. Os irmãos chegaram aqui, são verdadeiros trovões de Deus. Muito barulho, unção. Só que eu quero dizer para vocês que a brisa que entrou lá na caverna de Elias chegou. Sou eu, tá? Eu não sei fazer barulho. Então eu quero dizer que vocês que não quiserem me ouvir, vocês são livres para ir para casa. Eu não vou ficar chateado se vocês forem embora. Agora eu não vou mudar meu tom de voz porque o pastor me pediu. Me perdoe, pastor, mas não vou fazer isso. E se você quiser dar glória a Deus, você dá. Se não quiser também não dá. Eu quero que você ouça a palavra. A minha intenção aqui é que nessa noite você saia daqui alimentado. Se você sair, para mim eu já estou satisfeito. E aí o povo começou a glorificar, né? Eu não pedi para fazer isso, mas começaram. E a pessoa que viria no quinto dia faltou. E quem foi que ele chamou para pregar no quinto dia? Eu. Os outros dois estavam lá, mas ele me chamou. Mas às vezes a gente se vende. Às vezes a gente se rende ao que as pessoas querem. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quem somos. Não vou mudar porque fulano não gosta, porque Beltrano não gosta, se o que eu estou fazendo não é ofensivo. Eu tenho que mudar se o que eu estou fazendo é o quê? Ofensivo, está machucando, ferindo pessoas. Mas se é algo que faz parte da minha identidade ministerial, chamado, eu vou servir ao corpo. Se Deus me colocou para ser dedinho, eu não vou querer ser polegar. Eu vou servir ao corpo, sendo o que Deus me mandou ser. Amém? E você tem que entender isso. Qual é a missão da igreja como corpo? A missão da igreja como corpo é nos ajustar, fazendo com que cada um de nós leve o outro a funcionar, não lhe cobrando, não ofendendo, mas acima de tudo estimulando o outro. A Bíblia vai usar a expressão de que nós devemos nos exortar uns aos outros. Exortar não é ficar brigando com o irmão. Exortar, na verdade, é animar o irmão. Você vê o irmão e diz: pelo meu amado, Deus conta contigo. Deus conta com você, querido. Sabe por quê? Porque quando Deus dá um dom para você, se você recebeu um dom do Senhor, esse dom não é para benefício próprio. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12 que todo dom dado por Deus tem proveito comum, ou seja, deve abençoar a comunidade. E se você recebeu um dom, e todos aqui têm algum dom de Deus, você precisa usar isso para abençoar a igreja. Eu estou falando de dons espirituais, mas eu estou falando também de dons que a gente chama de talentos, aquilo que Deus deu, nós possamos usar para abençoar a igreja de forma positiva. Amém? Não querendo usar isso para se promover. Às vezes a gente vê isso, pessoas que receberam um dom de Deus, mas elas se acham melhores porque elas fazem coisas que nem todo mundo faz. E esse é um erro, essa é uma mentalidade de alguém que não entendeu o corpo. Capítulo 12, versículo 25 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Vou ler de novo. Capítulo 12, 1 Coríntios, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, para que os membros, para que quem? Para que quem? Quem aqui é membro do corpo de Cristo?
qual é uma das suas responsabilidades? Ele diz assim: tenho igual cuidado uns dos outros. Sabe o que está dizendo aqui? Que eu tenho que cuidar de você, e que você tem que cuidar de mim, e que nós precisamos cuidar uns dos outros. Não é cuidar da vida do irmão como muita gente faz, falando mal, porque tem gente que gosta de cuidar da vida dos outros, né? Aqui está falando de um cuidado de socorro. Aqui está falando de um cuidado aonde nós olhamos para o irmão e manifestamos na vida dele a graça de Deus. E qual é o destino de Deus para nós como igreja? Efésios capítulo 4, se você quiser abrir, se não só ouça. Versículo 16 diz assim: todo o corpo inteiro, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que no corpo de Cristo não existe membros inúteis. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu quero ficar aqui no meu cantinho, quietinho, porque eu já sou velhinho, ou isso ou aquilo, é porque assim eu quero ficar no meu cantinho. Não existe membros inúteis no corpo de Cristo. Se você não funciona, você não desfruta de tudo que Deus tem para você. Então Paulo está dizendo assim: olha, tem que ter o auxílio de todas as juntas. E é interessante isso, porque eu já conheci pessoas que tiveram um corte, e o corte foi um dos nervos principais dos ligamentos da mão. Alguém já conheceu alguém assim? E os outros dedos ficaram funcionando, mas aquele nervo que foi atingido, a pessoa ficou com um dedo no corpo, mas o dedo ficou inutilizado. Está no corpo, não saiu do corpo não, mas está como inútil. Ele não consegue mais mexer. Alguns perderam a sensibilidade, não sentem mais dor. Conheci uma pessoa esses dias que você pode bater com o que você quiser nele, ou furar de uma das pernas para baixo, ele não sente nada. E quando isso aconteceu, ele disse que ele não era crente. Ele disse que ele apagava o cigarro no pé, né? Tocava lá, queimava, não sentia nada mesmo. Hoje ele é do Senhor. Mas você já imaginou? Se você for perguntar para essa pessoa assim: você é feliz assim, ou você queria que seu pé funcionasse normal? Você acha que ele ia responder o quê? Que ele prefere ficar sem sentir dor, mas com o pé, ou que ele queria sentir dor? Você acha que ele ia escolher sentir dor ou não sentir dor? Ele ia dizer assim: olha, eu preferia que meu pé funcionasse normal, mesmo se eu sentisse dor. O grande problema nosso é que às vezes a gente não quer sentir dor. E deixa eu falar algo para você, para não iludir você, amém? Não tem como viver na igreja e não sentir dor. Primeiro, porque crescer dói. Crescer dói. Dói muito. O que é crescimento? É quando você aprende a tirar lições das dores que você passou. Isso é crescer. Então tem gente que não quer se envolver com a igreja como corpo, porque ela diz assim: ah não, eu não quero que ninguém me machuque, eu não quero que ninguém me ofenda. Não tem como. Aqui dentro não tem todo mundo, nem todo mundo aqui está tratado não. Aqui tem gente de vários níveis. Tem pessoas que já aprenderam a ser educadas, tem pessoas que ainda são mal educadas. Tem pessoas que já aprenderam a respeitar, tem gente que não sabe respeitar. Tem pessoas que aprenderam a tratar a pessoa bem, tem gente que é grosso mesmo. De vez em quando eu tenho que resolver uma pendenga aqui dentro de alguém. E eu fico chateado porque essas pessoas geralmente grossas, elas são grossas com pessoas que ela sente abaixo dela, né? Quando o pastor vai conversar, parece uma ovelha. Mansinho. Diz: não, fale comigo como você falou para o irmão. Porque quem entendeu o evangelho trata todo mundo igual. Não trata o pastor de um jeito e o irmão que é obreiro de outro. Isso é coisa de crente que não se converteu, irmão. De verdade. Mas está no corpo. Então tem que tratar para que fique bem.
Mas tem isso, então a gente não quer se envolver. Ah, não, pastor, eu teve um irmão que me abraçou lá no Fiesta, disse assim: ô pastor, eu gosto muito do senhor. Eu disse: que bom, varão, isso é uma coisa boa, que tem gente que não gosta. Ele disse assim: eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, mas eu tenho medo de me aproximar do senhor. Eu disse: por quê? Porque eu sou feio, né? Ele disse: não, não é isso não. Ele disse assim: é porque eu já tive em outras igrejas, e eu me aproximei muito dos pastores, e eu me decepcionei muito. Então eu preferi ficar na minha. Eu falei: olha, isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você aparentemente não vai se ferir mais, mas o lado ruim é que você também não vai crescer. Mas para ele, eu também tive pastores que foram bênção, foram muito bons, mas eu tive também um Saúl na minha vida. E Deus me ensinou que com os que eram bons eu tinha que aprender as coisas boas, e com os que eram ruins eu tinha que aprender o que eu não devia fazer. E eu dizia sempre: quando eu for pastor, eu nunca vou fazer isso aí que ele está fazendo. Então, querido, eu não estou dizendo que se você se aproximar de mim, você vai ficar tão admirado quanto você esteja, não. Você pode se decepcionar com algumas coisas, primeiro porque eu não sou perfeito. Um dos erros que nós cometemos é achar que as pessoas que nos lideram são o quê? Não são, irmão, é igualzinho você. Uma das coisas que eu mais amo, já falei isso aqui, é aconselhamento. Aconselhamento é uma coisa que eu amo. Porque no aconselhamento eu falo um monte de coisa para as pessoas que eu não posso falar aqui no púlpito, de mim. Quando eu termino de falar, a pessoa: o senhor já fez isso? Já. Tem gente, né, eu viajo sempre por aí ministrando, e tem gente que me conhece e diz assim: eu queria muito andar com o senhor. A primeira coisa que eu faço: vamos passar uma semana lá em casa comigo? E levo lá para casa, verdade. Volta e meia tem alguém lá em casa. Quem me conhece sabe disso. Aí uma semana ele me vê dentro de casa, andando sem camisa dentro de casa, descalço, às vezes jogando videogame com meu filho, e ele começa a ver que eu não sou aquela espiritualidade toda que ele imaginava, que eu sou uma pessoa normal, eu não sou um super crente, que vive 24 horas trancado no quarto orando. Eu tenho os meus momentos devocionais, mas eu sou homem, eu sou pai, eu sou esposo. Aí ele me vê na minha humanidade, então ele diz assim: puxa, ele é igual eu. Aí eu pergunto: e ainda quer? Tem gente que diz: não quero mais não, pensei que você era mais ungido que eu. E tem gente que diz assim: agora é que eu quero. Isso muda de pessoa para pessoa. Eu me lembro de um irmão que eu cuidei, que ele era muito religioso, e um dia ele chegou em casa, e eu estava brincando com os meus filhos da nossa brincadeira preferida quando eles eram menores, que era eu agarrar um deles pelo chão e os outros ter que resgatar. Então sempre que eles tentavam pegar, eu pegava outro, às vezes pegava os três, segurava, e eles não conseguiam porque eu era mais forte. Hoje eu sou esperto, não brinco mais com eles disso, porque hoje eu estou na desvantagem. Então era a brincadeira preferida. E um dia o irmão marcou para conversar comigo, foi na minha casa, e quando ele chegou lá, eu estava lá no chão, sem camisa, de short, brincando com meus filhos, e agarrar um, agarrar outro, e ele ficou olhando para mim assim, e eu tinha marcado tipo 3 horas, ele chegou uma. Então ele me pegou no flagra brincando com os meus filhos. E aí eu fiquei brincando lá, de lá do chão mesmo. Ele disse: ô irmão, daqui a pouco eu te atendo, eu estou aqui na brincadeira aqui com os meus filhos, coisa e tal. E continuei a brincadeira, e agarra ali, agarra aqui, ele olhando aquilo, incomodado. Eu via que estava ferindo a religiosidade dele. E aí tratei ele bem, ele saiu lá de casa. Mas aí ele encontrou uma outra pessoa e disse assim: rapaz, você não vai acreditar o que eu vi na casa do pastor. Eu não esperava isso do meu pastor. E aí o irmão que ouviu disse assim: oxe, por que você viu tão grave? Eu cheguei na casa do pastor, e o pastor estava brincando de luta com os filhos. Como é que pode um negócio desse? O pastor brincar de luta com os meninos? Imaginou? Essas coisas que a gente acha que não fazem parte da vida. Tem pastor que tem o filho dele gosta de time de futebol, ele nunca foi no estádio porque ele é contra futebol. Coisas assim que a gente gosta de cultuar, que a gente gosta do aparente, a gente não gosta do verdadeiro. E vivendo no corpo, irmãos, você vai descobrir que tem parte do corpo que fede, sim ou não?
Tem ou não tem? Que tem que lavar direito, senão fede. Verdade. Vai ter coisas no corpo que fedem, irmãos. No corpo tem escândalo. No corpo tem competição. No corpo tem. Mas você não arranca essas partes porque elas têm maus odores. Você cuida delas, não é assim? Sim ou não? Então vai ter gente no corpo que vai feder. Por quê? Porque não foi tratado ainda por Jesus. Não passou talvez pela mesma escola que você passou. Talvez não teve as mesmas oportunidades que você teve. Eu já peguei tanta gente para cuidar, que as pessoas dizem assim, ali não presta não, pastor, nem encosta. E eu encostei. Fedia no começo, sim, fedia. Porque o pecado fede, sim ou não? A Bíblia vai dizer que o pecado ofende as narinas de Deus. Mas eu comecei a cuidar dessas pessoas e elas hoje são homens de Deus, mulheres de Deus. A gente não pode descartar as pessoas só porque elas fedem. E eu estou usando uma palavra fedor só para fazer uma metáfora. Pessoas que pecam no corpo, pessoas que às vezes não tiveram entendimento do corpo, nós não podemos descartá-las, nós precisamos atraí-las. Amém? Então, quando nós começamos a entender o corpo, nós vamos descobrir que existem partes do corpo que não são nobres aos nossos olhos, mas são parte do corpo. Só que a gente quer excluir, a gente só quer andar com quem a gente acha que é top. A gente não quer andar com quem a gente acha que é menos que a gente, ou com quem aparentemente não tem nada para nos oferecer. Só que quando você tem uma mentalidade de corpo, você vai descobrir que vai ter alguns irmãos que você vai ter que suportar ele. E a Bíblia diz suportar em amor. Suportar como? Efésios capítulo 4 diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Sabe o que está dizendo aí? Ame ele. E amor de Deus não é sentimento, já expliquei isso aqui. Amor de Deus é comportamento, ou seja, trate ele como você gostaria de ser tratado. Essa é a minha dinâmica pastoral. Se você me perguntar assim, pastor, como você vê seu ministério? Qual é a visão que você tem do seu ministério? A minha visão do meu ministério se resume da seguinte forma: eu quero ser para as pessoas o pastor que eu gostaria de ter. Essa é a minha visão. Eu quero ser para as pessoas o pastor que eu gostaria de ter. Esse é o propósito do meu chamado, do meu ministério. Então, quando você começa a entender a verdade do Evangelho, você vai descobrir que não dá para viver o Evangelho sem fazer parte do corpo. Então, eu preciso de você. Você precisa de mim. Gostando de mim ou não, vai precisar. E eu gostando de você ou não, vou precisar de você. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de verdade. Os sentimentos precisam se ajustar? Precisam sim. Mas a gente não pode rejeitar o corpo, porque se você fizer isso, você inevitavelmente morre. Para nós concluirmos, é importante entender que esse corpo só tem um cabeça, amém? Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz: também ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos, amém? Ele é o cabeça, não tem outro, só ele. Eu acho interessante quando alguns pastores, ao conversar comigo, se dirigem às igrejas que eles apacentam chamando de minha igreja. Eu não gosto dessa expressão. Primeiro porque a igreja só tem um dono, o nome dele é Jesus. O único que pode falar minha igreja é ele. Quando eu digo minha, eu estou dizendo que eu sou o dono. Quando eu digo minha, eu estou dizendo que eu morri por ela, e só quem morreu por essa igreja aqui foi Jesus. Quando eu falo essa igreja aqui, não estou falando a Língua dos Vales, amém? Estou falando a igreja de Cristo. Então, ele só tem um cabeça, irmãos, esse cabeça é Jesus. Inevitavelmente, um dia o nosso pastor Rogério, se não for arrebatado, vai morrer. Eu também. E se você está na igreja por causa do pastor Rogério, por causa do pastor Santos, um dia você vai sair da igreja. Porque a gente não vai durar para sempre. Então tem gente que é assim, que a fé dela está sustentada em um homem, em alguém.
Só que os homens, eles são apenas referenciais, eles não são o destino é Cristo, amém? A gente não pode se apegar a uma referência achando que a referência é o fim, não é, queridos. Então entender que Cristo é o cabeça é entender o seguinte: todas as direções e todas as decisões que devem ser tomadas na igreja, elas precisam vir diretamente de Jesus. E o que é vir diretamente de Jesus, pastor? Quer dizer que em cada culto que a gente tiver, Jesus vai se revelar e dizer assim: olha, é assim, assim. Não. Jesus nos deixou a sua palavra, amém? E a sua palavra é a expressão exata dele. O verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Ele é o verbo, ele é a palavra. Mas a igreja que tem Cristo como cabeça vai glorificar sempre o nome de Jesus acima do nome de qualquer homem. Eu vejo esses grandes impérios evangélicos que tem por aí. Não vou citar nomes por uma questão ética, mas você conhece os grandes impérios evangélicos. Aí você passa na foto, na frente da igreja, tem uma foto do cara que é o mais famoso do ministério. Igreja do pastor fulano, igreja do pastor Beltrano. O grande problema disso, sabe o que é? É que esses caras um dia vão morrer. Como nós não temos a cultura de idolatria prática, ainda que tenhamos a cultura de idolatria filosofal, a gente, né, não é idólatra na prática, mas na filosofia é. Porque quando é aquele homem que está, a unção vem. Quando não é, a unção não vem. Isso é idolatria. Quando esses homens morrem, sabe o que acontece? Guerra. Porque os despojos são muito caros. As denominações que nós temos hoje no Brasil, que são potências, elas nem sempre existiram. E já existiram denominações muito mais potentes. O maior império, os maiores impérios, que já existiu, se chamava Babilônia. No dia que o Nabucodonosor bateu no peito achando que ele era o cara, teve que comer capim durante 7 anos. Virou bicho. Se Deus fosse fazer isso hoje com todo mundo por aí que acha que é o cara, meu irmão, não ia faltar era bicho, ia faltar era zoológico para tanto bicho. Ia faltar era capim para tanto bicho. Porque tem gente por aí batendo no peito achando que o que está acontecendo no Brasil está acontecendo por causa dele. O que está acontecendo na igreja acontece por causa dele. Não, meu irmão. A igreja tem um cabeça. E sabe o que é que a Bíblia diz sobre esse cabeça? A Bíblia vai dizer que quem nutre o corpo é ele. Amém? Efésios capítulo 5 diz assim. Efésios 5. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas acima vai dizer que ele nutre e cuida da igreja. Nutre, ou seja, o alimento da igreja tem que vir dele. Amém? Se não vem de Jesus, se não se compara com o que Jesus falou, descarte. Eu sempre falo quando eu vou pregar em alguns lugares por aí: você não precisa acreditar em nada que eu vou pregar. E as pessoas dizem assim: poxa, por que ele fala isso? Porque a gente acredita em cada asneira que é dita a partir daqui. E nem tudo que é dito a partir daqui, só porque a pessoa está com o microfone na mão, é de Deus. Examine a palavra. Se não é da palavra, descarta, irmão. Aí alguns que usam do abuso de autoridade vai dizer que você é rebelde. Não é rebeldia, é sabedoria. Eu não posso fazer a facção, não concordar e sair semeando no coração das pessoas que aquilo está errado. Mas eu não preciso receber toda a palavra que aparentemente provém de Deus, se não flui do cabeça. O cabeça é Cristo, amém? E nessa manhã eu quero orar por você. Mas eu queria que dentro da responsabilidade que nós falamos hoje pela manhã, eu queria que nós fizéssemos algo nessa oração. A gente vai fazer algo diferente. Geralmente quando eu termino de pregar eu oro por todos. Mas eu queria agora, dentro do que nós ouvimos, até como uma forma de respondermos a palavra,
Se eu tivesse pregado sobre cura, eu ia chamar você aqui na frente para orar para que você fosse curado. Se eu tivesse pregado sobre libertação, eu ia fazer o mesmo. Mas eu preguei sobre corpo, eu preguei sobre unidade. Então eu queria que essa oração nossa nessa manhã fosse diferente. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. E eu queria que você saísse do seu lugar. Espera um pouco. E você encontrasse alguém, de preferência que você não tem intimidade. Talvez venha nesse culto há 1 ano junto com você. Aqui você não tem intimidade ainda. Os homens vão procurar homens, as mulheres vão procurar mulher, até por uma questão de ordem. E você vai orar com esse irmão, vai orar por ele, ele vai orar por você. Amém? O que você vai orar? Talvez você não conhece ele, então você vai perguntar para ele: olá, meu irmão, paz, como é seu nome? Ele vai dizer o nome. Muito prazer, né? Por qual área da sua vida você quer que eu ore? Ele não vai dizer qual é o problema dele, ele vai dizer a área. Eu quero que você ore pela minha área familiar, eu quero que você ore pela minha área financeira. E nós juntos estaremos orando por uns pelos outros. Amém? Mas podem fazer isso, sair do seu lugar agora, pedir encontrar um irmão aí, se apresente se você não o conhece. Amém? Oi? Não, pode ficar no lugar. Amém? Se apresente. Olá, meu irmão, paz. Amém? Pode ficar aí mesmo. Pega nas mãos dele nessa hora, assim de frente, e você vai orar por ele nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos orar nessa manhã uns pelos outros. A tua palavra diz que quando nós oramos uns pelos outros, nós somos sarados. E eu quero interceder agora pelos meus irmãos, Pai. Eu quero interceder agora para que a verdade do teu evangelho se manifeste em nós, para que nós possamos viver essa dimensão da igreja, de sermos um corpo, vivermos em unidade, que não haja em nós, Senhor, nem em nosso meio, células cancerígenas ou cancerosas que venham, Senhor, causar dano, mas que possamos ser unânimes na nossa fé, que o nosso coração esteja, Senhor, voltado a viver a realidade do teu evangelho. Nós oramos nessa hora e te pedimos: nos perdoe por todas as vezes que nós negligenciamos uns aos outros, e nós te pedimos nessa manhã, Espírito Santo, toma o nosso coração em tuas mãos, nos dê sabedoria para que nós possamos viver a verdade do teu evangelho. Eu quero abençoar cada irmão aqui nessa manhã, a casa dele, a família dele, as finanças, a saúde, cada área da vida do meu irmão. Eu quero declarar a tua bênção nessa hora, e quero declarar, Pai, que o teu poder se revele, que a tua graça se manifeste na vida dos teus filhos, e que o teu Espírito nos ensine a cada dia a amarmos uns aos outros, a servirmos uns aos outros, a exortarmos uns aos outros, para que a plenitude do teu evangelho se manifeste na nossa vida. Eu abençoo cada um dos teus filhos nessa hora, declarando tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém.